Pedro Ortigão Correia, convidado deste Closing Bell. Pedro, boa noite. Boa noite. Comecemos por olhar para o boletim de verão do Banco de Portugal. 3,4%, passando para 3%. Obviamente há aqui uma melhoria nas previsões. Ainda assim, há razões de otimismo quando olhamos para este boletim? Enfim, nesta questão dos indicadores económicos, o bom é analisar sempre a tendência, a forma como eles se vão formando e que normalmente são indicadores do bem-estar ou mal-estar da economia. E o que isto revela é que, muito provavelmente, o nosso embate já sofreu, o bottom já foi tocado e já começamos a entrar numa trajetória de subida. Todos os indicadores apresentaram melhorias, com exceção do indicador do investimento. E isso é francamente positivo, porque aquilo que se espera é que agora as outras entidades internacionais nos avaliem ou coloquem as suas estimativas mais ou menos ao mesmo nível do Banco de Portugal e nos reavaliem de forma positiva. E isso é bom para a questão da imagem de Portugal no exterior como objeto de investimento. E, portanto, esta melhoria macroeconómica começar a sentir-se é um turning point que, para quem está lá fora olhar para este país, vê com muitos bons olhos. E, portanto, conta mais nesta altura a tendência do que o número final, que 3% ainda é, obviamente, significativa. Eu estava a analisar os números que saíram e, de facto, enfim, houve aí algum otimismo em relação à nossa balança comercial e ao facto de nós termos atingido hoje valores idênticos à época do Wolframio da Segunda Guerra Mundial. Mas nós temos que ter em conta que esse otimismo não vem só do lado das nossas exportações, que de facto estão a crescer, mas vem graças a um indicador mais negativo que tem a ver com o consumo interno. Porque, de facto, toda esta contração em Portugal económica fez com que nós deixássemos de consumir. E como a nossa economia era sobretudo dependente de consumo externo, esse consumo externo estancou e nós deixámos de importar tantos bens e serviços porque basicamente a economia começou a entrar em contração e, portanto, a balança saiu mais positiva. Portanto, não é propriamente um indicador para ficarmos aqui a saltar de contentes, mas pelo menos revela o lado positivo das exportações e isso é fundamental. Ainda assim, o Banco de Portugal prevê aqui uma melhoria do consumo privado. Ainda é uma queda de quase 6%, mas melhora face à estimativa anterior. Mas há razões para esta melhoria no consumo privado, ou a anterior estimativa é que era demasiado negativa? Provavelmente a anterior estimativa era demasiado negativa, mas convém ver as componentes e analisá-las uma a uma para tentar entender exatamente de onde é que vem esse grau de otimismo. É notório que a nossa economia era totalmente dependente de crédito. Muito do consumo que nós tínhamos era um consumo induzido pelo excesso de crédito que existia na economia. Grande, direto, através do Estado, e portanto todas estas políticas de grandes obras, as PPPs, aquilo que é muito discutido, isso induziu uma série de consumos, mas depois também o consumo privado, que veio via a expansão do crédito através do mercado imobiliário, que fez com que as pessoas acabassem por consumir muito graças a taxas de juros muito baixas. Ora, este crédito estancou-se, desapareceu, fechou, e portanto todo este consumo, que era um consumo induzido do crédito, desaparece da economia e vai começar outra vez a ressurgir, mas não por via propriamente do crédito, mas mais por via da criação de valor da própria economia. E quando novamente surgir o crédito, então vamos ter outra vez uma expansão do consumo. Esperemos é que na altura em que venha essa expansão do consumo, seja sobretudo um consumo interno de bens produzidos em Portugal, de serviços produzidos em Portugal, porque é isso que faz com que a nossa economia depois também acabe por crescer. Se não lá se vai o registro da balança comercial outra vez Agora, para isso temos que criar valor. Segunda Guerra. Para isso temos que criar valor, porque hoje em dia, nestas economias que são totalmente diferentes das economias de há 10 anos atrás ou de há 20 anos atrás, não existem fronteiras. Não existem fronteiras na movimentação de capitais e não existem fronteiras nos mercados de bens e serviços e, portanto, se nós não tivermos bons produtos a preços acessíveis em Portugal, é automático a compra desses produtos nos sítios onde eles venham com melhor preço e melhor qualidade. E, portanto, o grande fator de diferenciação das economias hoje em dia é a criação de valor. É fundamental que ela exista. Se não houver uma dimensão de criação de valor, então é impossível manter estas balanças comerciais positivas, porque os fluxos hoje em dia não têm barreiras. Não é? Mas nesta altura, Portugal está a criar essas condições para ter mais competitividade, ter essa capacidade de criar valor? Enfim, ou estas reformas são reformas essencialmente para consolidar? Estas reformas são necessárias para, pelo menos, criar aqui um quadro onde se vai estancar o problema que existia, que era de uma total dependência desta economia do Estado. E, portanto, aquilo que se está a fazer é desintervencionar o Estado da economia de forma progressiva. Mas para ser capaz de se criar uma dimensão de produtos competitivos, tem que haver aqui uma capacidade de criação de valor que parta por criar valor acrescentado em todas as áreas. E isso vem de uma capacidade de inovação. E essa tem que existir. E, olha, para que exista a inovação, tem que existir centros de research, tem que haver qualidade na investigação, tem que haver capacidade de produção, mas depois também tem que existir um quadro regulatório
que incentiva a criação desses mesmos negócios. E essa, quanto a mim, é a questão que mais me preocupa, porque os empresários hoje em dia estão perante situações de extrema complexidade, desde o ponto de vista jurídico, do estabelecimento das próprias regras, basta ver a questão fiscal, enfim, é impossível não termos assessoria ou consultadoria fiscal em qualquer negócio, porque ela todos os anos muda e está em constante mutação. E isso para as empresas internacionais é muito difícil de planear. Portanto, o quadro jurídico é fundamental. E depois a imposição dessas mesmas leis é muito importante. Se nós tivermos um sistema jurídico que é complexo e que é moroso, então é muito difícil estabelecer qualquer tipo de negócios. E depois as regras têm que ser simples. Portanto, esse quadro geral tem que existir. Junto com esse quadro geral tem que haver uma capacidade de criar excelência, de criar formação, de criar inovação, e isso vem da capacidade de nós criarmos cá talento ou retermos cá talento. E, portanto, não é uma fórmula simples que se consiga editar num Conselho de Ministros e criar aqui uma fórmula mágica para criar. Isso não existe. É uma conjugação de um conjunto enorme de variáveis que requerem um esforço enorme e requerem muito tempo. Quando estamos a falar de formação, estamos a falar de muitos anos consecutivos. Quando estamos a falar de reter talento, isso passa também por termos empresas que sejam capazes de reter esse mesmo talento cá, porque senão o talento desaparece. Enfim, nós somos um país com 15 milhões de habitantes, 10 estão cá, 5 estão fora, e disso não nos podemos esquecer. E por falar em tempo e no tempo que essas reformas demoram, este Ecofin abriu as portas para a renegociação das metas dos países que estão intervencionados? Eu acho que é provavelmente das primeiras vezes em que comentamos aqui algo de positivo que surge do quadro Normalmente europeu. É sempre uma desilusão. Normalmente é sempre uma desilusão, mas este é um primeiro passo, é um passo muito ténue, mas é um primeiro passo, porque de facto os mercados já ditaram a sua sentença. Os mercados olharam para o mecanismo que estava instalado na Europa e disseram: meus senhores, isto não funciona. É impossível haver uma moeda única sem haver um controle central, que já existe da moeda, mas sem haver um controle central da despesa e da receita fiscal. Se não existe esse controle central, então as moedas não se aguentam. E isto acontece em qualquer sistema. E a crise a que nós chegámos foi essa. Foi pelo facto de não haver esse controle central. E, portanto, os mercados já ditaram a sentença. E, portanto, a partir de agora, ou é um passo para a frente e, de facto, aumentamos este federalismo e criamos estes mecanismos centrais, ou é um passo para trás e cada um regressa à sua vida com a sua própria moeda. Assim não fica de certeza. Este quadro que foi agora anunciado é um primeiro passo para esse mesmo federalismo. Esta intenção que existe de criar uma instituição europeia que governe a banca ligada diretamente ao Banco Central Europeu, que haja um maior controle central por parte das despesas que os Estados fazem, é um princípio de um bom caminho. Dito isto, o que é que me preocupa? O facto de estarmos a olhar para este projeto, mas numa lógica, se calhar, mais dos fins e não propriamente do processo em si, desde a base. Ou seja, é como estarmos a olhar para uma estruturação de alguma construção e estarmos a imaginar o deck superior, a piscina suspensa, e ninguém imaginou ainda como é que vai construir as fundações desse mesmo edifício. E o que me preocupa com o que saiu deste Ecofin foi, de facto, haver aqui uma intenção de criar esta instituição, de financiar já os bancos espanhóis, portanto, esta primeira linha que vai sair agora vão ser 30 mil milhões, que vão já ser injetados nos bancos espanhóis, porque, de facto, a situação lá é gravíssima em termos da sustentabilidade daquela banca. Ao mesmo tempo, alarga-se o prazo de 1 ano para o cumprimento das metas, alargam-se também as metas do déficit para a Espanha, portanto, flexibiliza-se ali um bocadinho as condições para a Espanha, mas ainda não se criou essa instituição europeia, ainda não se criaram as bases desse mesmo Banco Central Europeu, ainda não se criaram as bases também de um controle central destes mesmos orçamentos. E isso é extremamente complexo, porque quando nós olhamos para trás... Voltaram a fazer aquilo que fazem sempre, ou seja, tentar ganhar algum tempo aqui. Desta vez foi com uma intenção clara, ou seja, já não existe aquele diálogo de surdos com imensas fotografias e boas intenções, porque uma das coisas que mais me chocou ao longo de todo este processo foi a baixíssima qualidade dos políticos europeus que nós temos, que acharam que os mercados eram assim uns especuladores e uns bichos que nós enganávamos com boas intenções e com boas agências de comunicação, e de facto não são. Os mercados não são mais do que a forma mais democrática que existe de voto, porque o preço não é mais do que o resultado da intervenção, da intenção de todos os que estão nesse mesmo mercado. E portanto aquilo é uma forma de voto muito democrática que eles pensaram que podiam ludibriar com grandes conversas de intenções. E os mercados não vão lá por intenções, vão por factos. E neste momento estamos a passar por uma fase onde caminhamos para o início desses factos. O que me preocupa é o seguinte: quando nós olhamos para o quadro de construção europeia, nós vimos que todos os processos que obrigam a ratificação de tratados, normalmente, não só não são morosos,
como são extremamente complexos. Muitos deles obrigam a que esses mesmos tratados sejam aprovados internamente nos países. E, portanto, caminharmos para um maior federalismo vai seguramente envolver uma ratificação dos tratados. E esse é um processo, quanto a mim, pode levantar algumas crispações. Nós já vimos alguns países a levantarem também algumas questões quanto ao financiamento direto da banca espanhola. E, portanto, podemos entrar aqui num quadro onde, se não houver esta vontade política, todo o sistema desmancha-se. E, portanto, este é um primeiro passo, mas é um passo muito ténue e que ainda vai requerer muita força política e muita capacidade de execução. E por isso é preciso termos boas pessoas. E a mim preocupa porque o quadro da qualidade governativa na Europa levanta algumas questões. Está bastante melhor. Portanto, há que ver que várias figuras foram afastadas e, de facto, o facto de termos tecnocratas hoje em dia no governo italiano é uma mudança absolutamente extraordinária comparado com a figura caricata que lá tivemos durante anos. E, portanto, este grau de seriedade... reconhecido, não é? Exato. Agora, este grau de seriedade não só é necessário do ponto de vista técnico, mas é uma fase absolutamente estruturante para a Europa que necessita de vontade política. E, portanto, não só temos que ter pessoas que são boas de um ponto de vista técnico, na maneira como estruturam estes modelos e como estruturam os quadros europeus, mas que tenham coragem política, que é algo que hoje em dia tende a ser um bocadinho posto de parte a favor da imagem e das intenções, etc. Portanto, é importante que se conjuguem estas duas questões, a força política, a capacidade técnica, e se isso estiver presente nos próximos meses, então poderemos relaxar um bocadinho, respirar fundo e pensar, ok, temos aqui uma Europa fase 2. Fase de maior maturidade e passamos a esta fase da irreverência da adolescência europeia, que é aquilo que estamos a passar agora. E nessa fase já se começa a pensar mais também no crescimento? Fundamental. Quer dizer, é impossível nós pensarmos que este é apenas um problema financeiro, um problema político. Este é um problema estrutural de um mundo que chegou a um fim de um ciclo. E vamos ter que entrar agora num ciclo diferente, de uma globalização que nunca existiu, de um ponto de vista económico, que nunca existiu de um ponto de vista financeiro. Nós tentarmos comparar a realidade de hoje em dia com a de há 10 anos, 15, 20, é totalmente irrealista, porque as condições são diferentes e os países são diferentes. E estamos numa fase onde tem que existir não só um maior controle por parte dos gastos e dos orçamentos, mas um enorme rigor na forma como o dinheiro, que é o dinheiro de todos, é aplicado. E esse dinheiro tem que ser aplicado para criar valor, ou criar as condições de criar valor. E esse rigor tem que existir. Não há uma fórmula mágica para resolver a questão europeia. Não é apenas uma questão financeira. Não são estes dois extremos de imprimir mais notas ou não gastamos dinheiro nenhum, como diziam os alemães. Tem que haver aqui um equilíbrio entre mantermos a liquidez no sistema que desapareceu. Não nos esqueçamos que neste momento a Europa está fechada. Não há financiamentos fora do sistema europeu, ninguém coloca cá dinheiro e, portanto, isso é extremamente complexo porque leva a que a maior parte das instituições europeias tenha que se desfazer de posições para levantar liquidez que não existe ou então recorrer ao Banco Central Europeu nestas linhas que tem sido o maior financiador desta economia. E, portanto, tem que haver aqui uma muito maior interligação entre a cedência de liquidez e o rigor na gestão das contas. E este é um processo fundamental para um crescimento sustentável. Tudo isto num quadro em que hoje em dia uns são mais ricos, os que eram mais ricos estão a ficar mais pobres, os que eram mais pobres estão a ficar mais ricos, uns têm os que... Há aqui uma transferência de riqueza. Portanto, há aqui uma enorme transferência num quadro altamente global, mas com uma coisa absolutamente extraordinária quanto a mim, é que hoje em dia todos estes líderes políticos conversam, sentam-se regularmente e são assessorados por pessoas que têm grande capacidade técnica e, portanto, isto, noutros tempos, provavelmente culminaria em graves crises políticas que poderiam levar a conflitos até militares. Hoje em dia isso não se coloca. E se nós repararmos, muito do que aconteceu na história recente, em termos de conflitos militares, tem na sua origem uma crise económica muito grande. E foi isso que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. E, portanto, esse quadro catastrofista, enfim, que é ótimo para preencher colunas de jornais, não sou claramente um dos apologistas, mas acredito que estamos numa fase onde é preciso rigor e vontade política e coragem política, como é óbvio. Pedro, muito obrigado pela presença neste Closing Bell, por estas explicações.